Boa noite, pessoal. Meu nome é Márcio Cabral, eu sou fotógrafo de natureza há mais de 20 anos. Eu já ganhei diversos concursos nacionais e internacionais e já publiquei também várias fotografias em revistas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Para quem ainda não conhece meu trabalho, pode acessar meu site photoexplorer.com ou meu perfil no Instagram Márcio Cabral Photography. Hoje vamos falar sobre as ferramentas e equipamentos utilizados na fotografia de natureza. Essa aqui é a minha sacola de equipamentos de cerca de 2 anos atrás. Muitos desses equipamentos já foram vendidos, outros eu adquiri e outros eu recebi de prêmios de concursos de fotografia. Alguns estão à venda, como esses filtros aqui para Nikon 1424. Qualquer pessoa que tiver interesse é só mandar um direct lá pelo meu Instagram. Vamos falar primeiro, antes de falar sobre equipamentos, o melhor equipamento de todos, na verdade, é o seu olho. Então não adianta você ter o melhor equipamento se você não for um bom fotógrafo. Por melhor que seja o equipamento, ele não vai fazer a foto por você. É fato que um melhor equipamento vai te dar facilidade e você vai obter melhores fotos, mas quanto melhor o equipamento, mais difícil utilizá-lo. É como se uma pessoa normal quisesse, por exemplo, pilotar um carro de Fórmula 1. Ela vai batendo logo na primeira esquina porque não sabe utilizar as funções e os recursos desse carro pode oferecer. Então, é a mesma coisa uma câmera de alta resolução. Quanto maior a resolução, mais difícil fica fazer a foto, porque ela fica muito mais sensível a pequenos erros, tanto de desfoque, por exemplo, fotos tremidas, fotos de longa exposição, qualquer vento pode alterar o foco final da foto, o que não acontece em equipamentos com menor resolução. Alguns fotógrafos preferem utilizar o mínimo de equipamento possível, porque menos é mais. No caso do Max Rive, ele usa apenas 2 lentes zoom, uma grande angular e uma zoom tele, porque ele faz grandes caminhadas e o peso do equipamento se torna uma coisa completamente inconveniente e improdutiva você levar objetivas muito pesadas a campo. Então os equipamentos básicos da fotografia de natureza são basicamente, além da câmera, o tripé e objetivo. Não vou falar sobre câmeras, porque a maioria das câmeras fabricadas pela Nikon, Canon e Sony nos últimos 4 anos, full frame de preferência, são adequadas para fotografia de natureza. Algumas cropadas são até mais adequadas no caso para fotografia de vida selvagem, por ter o fator de multiplicação e você conseguir aproximar mais. Mas nessa guia vamos falar apenas das câmeras full frame e de equipamentos específicos para câmeras full frame, que você tem sempre uma melhor qualidade final da imagem. Fotografia de natureza ela tem várias vertentes. Geralmente os concursos de fotografia de natureza subdividem em 2 categorias principais e dentro dessas categorias várias subcategorias. No caso das fotografias de vida selvagem, wildlife, as subcategorias são fotografias de aves e morcegos, são os chamados passarinheiros, né? Tem gente que só tira foto de pássaros. Fotografias de mamíferos, répteis e anfíbios, tem gente que só gosta desse tipo de foto. Outros que só tiram fotos subaquáticas, no caso de peixes, mamíferos e vida subaquática, a maioria mergulhadores. E também tem as pessoas que gostam do micromundo, no caso os insetos que utilizam fotografia macro e fotografias microscópicas. No caso da outra grande subcategoria, que é o landscape, ela é subdividida de acordo com as paisagens diferentes do mundo. No caso, deserto, montanhas estariam dentro de uma só categoria. Seascapes, que seriam regiões costeiras, fiordes, ilhas, tudo que tem a ver com mar e praias. Fotografia de plantas, existem até concursos específicos para fotografia de plantas, o IGPOTI, no qual eu já tive o orgulho de ganhar primeiro lugar em 2018. Ele subdivide em florestas tropicais, paisagens floridas, florestas temperadas, tundra, ou seja, de acordo com o tipo de clima
vai ter uma vegetação diferente. Eu acho justo não poder comparar, por exemplo, uma foto do Cerrado com uma foto da Amazônia. Cada ambiente tem a sua beleza e deve ser separado em categorias diferenciadas. A espeleofotografia também é uma grande vertente da fotografia de landscape, que é mais radical, que geralmente engloba canyoning noturno, cachoeiras durante a noite, cavernas, cenotes e também fotografia subaquática. Essa vertente você precisa de mais equipamentos e às vezes treinamento, descer de rapel, então você necessita de equipamentos específicos para poder produzir esse tipo de imagem de espeleofotografia, principalmente de iluminação. E a astrofotografia, que está na moda hoje em dia, são fotografias noturnas dos corpos celestes, geralmente de landscape, panoramas, no caso do arco da Via Láctea, e deep space são aquelas fotografias apenas das estrelas, ou as fotografias mais utilizadas para a astronomia. O ideal é você tentar fazer um mix para você ganhar esses concursos, utilizando todas essas vertentes. Assim a sua foto poderia entrar praticamente em vários tipos de categoria, ou seja, se você consegue juntar uma foto de vida selvagem, um deserto e uma astrofotografia na mesma imagem, a sua imagem obviamente vai ser muito mais rica em componentes, obviamente que isso tudo vai ter que estar em harmonia, e você vai ter mais chances de concorrer a um prêmio por ter uma imagem mais complexa do que uma imagem apenas de uma dessas subcategorias. Os equipamentos essenciais utilizados nas fotografias de natureza são as objetivas, obviamente, que vão fazer a diferença total, tanto de luz quanto de distância focal. Elas se subdividem em zoom e fixas. As zoom são prediletas porque têm maior versatilidade, e geralmente a fotografia de vida selvagem vai utilizar super teles, lentes teles e lentes normais, e macro no caso de insetos. Fotografia de landscape subaquática, como precisa de uma área maior, ela vai utilizar lentes grande-angulares e lentes normais, e em alguns casos esporádicos até teles, no máximo 400 mm, no caso você quer tirar uma foto da lua ou com uma silhueta de uma árvore ou alguma coisa similar assim, mas 90% das imagens de landscape e subaquáticas são utilizadas lentes grande-angulares. Vamos falar agora sobre as lentes utilizadas para fotografia de vida selvagem, as super teleobjetivas fixas, que são lentes profissionais, utilizadas por profissionais na área, que precisam dessas lentes para fazer fotos específicas. Elas têm, por exemplo, uma ótima estabilização superior, tem um foco muito mais rápido e preciso, a durabilidade e a resistência dela é muito maior, porque elas são geralmente feitas de metal. O problema é que elas necessitam de tripé, um tripé muito robusto, e um monopé e cabeças gimbal para você conseguir movimentá-las com facilidade. Elas são muito volumosas e pesadas, pesam 4 kg ou mais em geral, e os seus preços são estratosféricos. Custam de 12 a 16 mil dólares. Né? Então, por exemplo, essas lentes da Canon, Nikon e Sony, entre 500 e 600 mm, elas pesam entre 4 a 6 kg e custam até 16 mil dólares. Só por curiosidade, essa lente 200-500 da Sigma 2.8 custa 26 mil dólares e pesa 15 quilos. Eu já tive a oportunidade de usá-la numa feira na Alemanha. Realmente ela não cabe em alguns carros com porta-mala pequeno, de tão grande que a lente é. Então são lentes muito específicas para pessoas profissionais, por exemplo, fotojornalistas que precisam de fotos de futebol, ou de capturas de um carro de Fórmula 1, ou de vida animal. Então esse tipo de lente não é utilizado pela maioria das pessoas pelo preço e pelo tamanho, a não ser quem realmente vive desse tipo de foto. Então as nossas alternativas para poder capturar a vida selvagem seriam utilizar zoom teles e zoom super teles. A vantagem de utilizar essas lentes, obviamente, que ela tem muito maior versatilidade, tem um
peso muito menor, elas são retráteis por serem zoom. Elas têm um custo-benefício muito menor, podem custar até 10 vezes menos. Você pode ver que essa Tamron aqui custa 10 vezes menos, de 12 mil dólares passa para 1.200 e de 4 quilos passa para 2. Ela pesa metade e custa 10 vezes menos. Essa lente aqui da Nikon também é muito boa, eu tenho ela, eu ganhei de um concurso, só que ela tem suas limitações. Por exemplo, além da ótica inferior ser mais lenta, o autofocus é mais lento. Então eu já fiz algumas experiências com essa lente. Por exemplo, ela é boa para fotografar até alguns animais de pequeno e médio porte, que não estão em movimento rápido, mas para você fotografar pássaros em movimento, ela simplesmente não consegue acompanhar o foco. Por exemplo, se você quiser tirar uma foto de uma águia pegando um peixe, igual você vê na internet, aquelas fotos maravilhosas, todas foram capturadas com essa lente fixa teleobjetiva e não foi capturada com lentes zooms como essa. Então já é um fator limitante. Alguns tipos de fotos não podem ser feitas com esse tipo de lente. A Canon revolucionou o mercado lançando lentes fixas retráteis. Elas têm uma ótica superior, um zoom ou até superior ao zoom equivalente delas. A estabilização dela é superior, ela tem um volume muito menor e um custo-benefício então é revolucionário. Elas pesam, por exemplo, custa 700 dólares e pesa 930 gramas, uma lente 600. O único problema é que a ótica dela é muito escura, são f11. A vantagem é que o sistema RF é muito mais moderno, consegue fazer autofoco em f11, o que era impossível anteriormente, alguns anos atrás. Por isso que é possível, essas lentes foram construídas graças ao novo sistema mirrorless da Canon. Agora, por exemplo, quem não tem dinheiro para comprar nenhuma dessas lentes e quer às vezes ter uma foto de uma lua grande, uma silhueta, alguma coisa desse tipo, pode comprar uma lente espelho, que é muito mais barata, como essa Rokinon, por R$ 1.600, pesa 1,1 kg. O problema é que ela tem o foco manual, abertura fixa e obviamente a qualidade é muito inferior, mas você consegue fazer aquela foto, por exemplo, no pôr do sol com o sol grande, alguma coisa desse tipo. Para alguns elementos estáticos você consegue fotografar, agora qualquer tipo de animal em movimento com foco manual será impossível qualquer tipo de captura com essa lente. Agora vamos passar para as lentes zooms profissionais, sem ser super tele, as teles convencionais, que geralmente são entre 70 e 300. As 2.8 ainda são muito caras, você pode ver essa Nikon aqui ainda está na faixa de 9.500 dólares por ser 2.8, pesa 3 kg. A Canon lançou no novo sistema uma 100-500L, ou seja, com uma lente de ótica excelente. O preço também é salgado, mas é muito mais leve. E também as teleconvencionais, que é a 70-200, a Canon lançou lentes muito mais leves com esse novo sistema. Elas são compactas, muito mais compactas que as lentes normais. Você pode ver que pesa 1 kg a versão 2.8 e apenas 700 gramas a versão f4. E quem não tem dinheiro para comprar essas lentes ou não pertence ao sistema Canon, pode comprar uma Tamron 70-200, que seria o melhor custo-benefício, bem mais barata do que as equivalentes de marca, que custam praticamente o dobro do preço e vão ter a mesma qualidade ótica praticamente. Ou seja, você vai ter uma excelente qualidade de imagem pagando praticamente a metade do preço. Sobre zooms e lentes normais, elas geralmente são usadas tanto para landscape quanto para wildlife. Essas lentes têm uma abertura fixa 2.8 geralmente, tem uma estabilização e versatilidade superiores, por isso elas são caras pela distância focal. Você vê que elas pesam 1 kg em média. A mais barata seria a Sigma, que é do sistema mais antigo, mas pode ser utilizada para o sistema novo com adaptador. Essa, tanto a Canon quanto a Nikon já são do sistema novo mirrorless, por isso elas são mais leves e bem mais caras, custam o dobro do preço da Sigma. Quem não precisa de 2.8
pode optar pelas lentes normais profissionais f4, que tem uma qualidade ótica bem similar e são mais específicas para landscape, porque você não precisa de uma abertura tão aberta. Geralmente em landscape você vai usar f8, f11, f16 para produzir maior profundidade de campo. E essas lentes são muito mais leves, muito mais compactas. Você vê que essa da Nikon pesa 500 gramas, metade do peso da versão 2.8, e são bem mais baratas também, metade do preço. O único problema é que elas não são indicadas para astrofotografia. Você teria que ter uma lente dedicada para isso se você quiser também fotografar astrofotografia. Também tem as lentes all-in-one. Vamos supor que você não queira comprar nenhuma dessas lentes, quer ter só uma lente que sirva para tudo. Logicamente ela não vai ser melhor em nenhum aspecto, mas ela vai abranger vários aspectos e vai quebrar seu galho. Ela tem uma versatilidade superior, uma ótima estabilização, um volume menor também, de acordo com a distância focal. O problema é que ela tem uma ótica inferior, ela não vai servir para fotografia subaquática, não vai servir, por exemplo, para astrofotografia. Mas você vai ter uma lente só. No caso dessa Canon RF 24-240 pesa apenas 751 gramas e você vai ter uma lente para fazer praticamente todos os tipos de fotos que você precisa em termos de distância focal. Por outro lado, quem precisa realmente de uma lente grande angular e queira fotografar durante a noite, vai ter que adquirir lentes grande angulares profissionais zoom. Elas têm ótica superior e clara, são 2.8 em geral, a abertura. Tem uma grande versatilidade por serem lentes zooms e são ideais para a astrofotografia, por ter uma distância focal variável e uma abertura bem aberta, que no caso é 2.8. O único problema é o preço e o volume que você paga por isso. Eu adquiri recentemente essa lente aqui, a 15-35, ela pesa 840 gramas, custa $2.300. Essa lente da Sony é ainda melhor, no caso melhor porque é mais aberta, consegue abrir mais do que 15, apesar de não conseguir, no final só termina em 24, entre 24 e 35 você geralmente tem uma outra lente para substituir. Então eu preferia essa lente para astrofotografia, seria a melhor lente zoom do mundo atualmente para astrofotografia. O único problema é que ela não aceita filtros convencionais, o que te obriga a comprar filtros muito caros se você quiser utilizar sistema de filtros nela. E a lente Tamron 15x30 seria o melhor custo-benefício da categoria, inclusive melhor do que a própria Nikon 1424 do modelo mais antigo e da Sigma Art. Ela tem um range muito bom, entre 15 e 30, e o preço é mais ou menos a metade do preço das lentes equivalentes originais. Então seria o melhor custo-benefício, a melhor lente zoom do mundo para fotografar astrofotografia do momento seria essa Tamron 15x30. É inclusive a lente utilizada pelo Max Rive, que é um dos melhores fotógrafos de natureza do mundo. Vamos falar agora sobre grandes angulares top de linha, só que f4, ou seja, elas, para quem não necessita de astrofotografia, que fotografar apenas durante o dia, é uma lente ideal para trekking, que elas são muito mais leves, você vê que elas pesam praticamente metade do peso e a metade do preço, mesmo sendo lentes originais. Essa lente aqui, a 14x30 da Nikon, pesa apenas 485 gramas e tem um range de 14 a 30, é uma coisa excelente. O único problema é que ela não é ideal para fazer astrofotografia por ser f4. Por outro lado, se você quiser uma lente específica para astrofotografia, melhor do que qualquer zoom, as melhores lentes de astrofotografia seriam lentes fixas, com aberturas superiores a f2.8. Ou seja, aqui tem uma gama de distâncias focais diferentes. A 20mm da Nikon seria a mais indicada nessa distância focal. Ela tem abertura 1.8 e pesa apenas 350 gramas e custa $800, é um barganha por ser uma lente original.
Essa seria a melhor de todas, a melhor lente atualmente no mundo para fotografia de estrelas, por ser 14 milímetros, abranger muito maior espaço, tanto para landscape quanto das estrelas, e para fotografar a Via Láctea, e a abertura dela é 1.8. A Sigma tem uma 14 1.8, só que é muito maior, muito mais pesada, e a ótica também é muito inferior. Custa por volta de $900. A Rokinon seria uma outra alternativa, a mais barata de todas, ela é f2.4, 14 mm, e a Sigma seria uma alternativa em 24 mm, que não é tão aberta quanto essas outras, seria uma lente ideal para fotografar o centro da Via Láctea, né? Ela não é tão aberta, mas ela tem um preço muito superior às 24 1.4, tanto da Nikon quanto da Canon, então ela é uma lente muito mais utilizada, o custo-benefício dela é muito melhor e a ótica é bem similar às originais Canon e Nikon. Agora vamos falar um pouco sobre tripé, para você não não adianta você ter uma lente top, uma grande angular top, se você não tiver um tripé que seja top também. Não adianta você comprar um tripé Xing Ling, porque até na maioria das situações o tripé Xing Ling pode resolver, mas se tiver vento, se tiver na natureza, geralmente você pode querer colocar o tripé na beira de um rio com correnteza, então esse tripé Xing Ling certamente não vai te dar nenhuma estabilidade e você vai perder a sua foto por causa do tripé, mesmo você tendo uma câmera top e uma lente top. Os melhores tripés atualmente para landscape, eu selecionei esses 4. No caso, esse Sirui seria o melhor custo-benefício, porque ele custa $420, aguenta 18 kg e consegue chegar a uma altura até de 1,80 m. Por exemplo, a Jitsu, que é um tripé que tem as mesmas características, é até mais baixo, pode ter até um pouco mais estável, mas custa o dobro do preço. Esse Manfrotto já seria um tripé mais popular, mas ele tem essa vantagem de ser presilhas, não são... o sistema de engate dele não é de rosca. Eu prefiro esse sistema aqui porque às vezes pode entrar areia, pode entrar algum problema, dependendo do terreno que você coloca o tripé, e então eu prefiro o sistema de alavanca do que o sistema de rosca para fechamento do tripé. Esse último aqui eu adquiri ele é um tripé de viagens, ele não é um tripé que substitui esses outros, ele é como se fosse um quebra-galho para locais quando você tem dificuldade de chegar, longas distâncias, e que você não precise de tanta estabilização, né? Então ele pesa 1,270 kg e também ele tem um preço caro pelo que ele é. E já vem com a cabeça incorporada, esses outros não vêm com nenhuma cabeça incorporada. Então, para você comprar um tripé robusto como esse, você vai precisar de uma cabeça tão boa quanto o tripé. Essas aqui são as melhores cabeças de bolas para landscape da atualidade. Eu tenho essa aqui que eu ganhei de um concurso, a Acratec. Ela aguenta 22 kg e pesa apenas 450 gramas. Essas outras aqui são de marcas famosas, Really Right Stuff e Jitsu. E a melhor custo-benefício de todas, disparado, seria a Sirui, que aguenta até 30 kg e custa 1/3 do preço dessas outras. Se você tem lentes tele, cabeças de bola não vai servir para você conseguir, por exemplo, capturar e acompanhar o voo de um passarinho. Então você precisa de uma cabeça de gimbal. No caso, essas aqui são as melhores de acordo com a categoria do mercado. Essa Zenelli é uma das melhores que existem no mercado. Eu tenho uma cabeça dessa que eu ganhei de um concurso. Obviamente eu não compraria uma cabeça por esse preço. Ela custa $1.230. Essa aqui seria a melhor cabeça de carbono, a melhor custo-benefício das cabeças gimbal de carbono. Você vê que custa $1.000 a menos e tem características similares. E essa aqui é um custo-benefício total. Por exemplo, quem usa pouco, eu por exemplo, se não tivesse uma Zenelli, provavelmente compraria essa porque eu tiro muito pouco esse tipo de imagem, de foto de animais
e Wildlife. Então, essa aqui seria a melhor solução custo-benefício. Muita gente confunde cabeça panorâmica com cabeça gimbal, são completamente diferentes. A cabeça panorâmica ela consegue colocar a lente para trás para você não ter nenhum tipo de erro de paralaxe. No caso, se você fotografar uma fotografia panorâmica entre uma foto e a outra, no primeiro plano, principalmente, pode dar erro de paralaxe se a câmera não estiver rodando em torno do seu ponto nodal, da lente. Isso não vai acontecer, por exemplo, em teleobjetivos ou em astrofotografia, porque as estrelas estão muito distantes. Mas se você, por exemplo, fotografar uma estrela, por exemplo, com plantas no primeiro plano, um chuveirinho, seria ideal você usar uma cabeça panorâmica para não dar erro de paralaxe no primeiro plano. Aqui são alguns tipos de cabeças panorâmicas de diferentes espécies. Essa aqui é uma eletrônica. Eu adquiri essa aqui algum tempo atrás com o fabricante. Ela é utilizada mais para fotografia, gigafotografia, quando você tem que usar dezenas de fotos, que daria muito trabalho para fazer manualmente. Essa Acratec já é uma cabeça panorâmica específica para teles, ou seja, ela não precisa de corrigir o erro nodal, porque os objetos estão muito longe, então ela aguenta até 13 kg, é uma cabeça panorâmica específica para teleobjetivos. Essa aqui já é uma cabeça panorâmica tradicional, da Really Right Stuff, que é capaz de fazer fotografias em 360 graus. E esse aqui é um Star Tracker, é uma cabeça astronômica específica que ela acompanha o movimento das estrelas. Ela tem que ser realmente pesada, pesa 1,4 kg. Existem alguns modelos mais leves, mas qualquer micromovimento já vai desalinhar, então o ideal é ela realmente ser pesada e estar montada num tripé bem pesado. O problema é que aqui no hemisfério sul é muito mais difícil um alinhamento do que a estrela do norte no hemisfério norte. Mas isso aí já é uma coisa mais específica de astrofotografia para a gente discutir futuramente. Vou falar agora um pouco sobre outros equipamentos, sem ser especificamente fotográficos, mas utilizados e com muita importância na fotografia de landscape de wildlife, que são as lanternas de cabeça. Geralmente você deve comprar lanternas recarregáveis e com luz noturna, aquela luz vermelha. Evitem comprar lanternas Xing Ling, porque elas não vão ter durabilidade nenhuma. Essas são as 3 melhores que eu indico, sendo que eu tenho uma dessa, a Nightcore, a mais barata de todas e a que tem a maior potência, ou seja, é a melhor e mais barata. Essas outras também são de marca muito boa. Qualquer uma dessas 3 que você adquirir, você vai estar adquirindo um excelente produto. No caso de lanternas de mão, eu também recomendo essa, no caso de superpotência para iluminar ambientes gigantescos, essa Nightcore 10K, ela tem 10.000 lumens. No caso essa aqui de 1.000 lumens, a Surefire é muito mais compacta. E essa LED Lancer de 2.000 lumens também é altamente compacta, todas são recarregáveis de excelente qualidade. Agora existe uma outra categoria, que é uma categoria de iluminação para espelhofotografia e também para fotografia noturna, que são as lanternas Scurion, são muito mais caras, não por serem muito mais potentes, mas sim a qualidade da luz. Elas têm geralmente 2 tipos de luz, elas não vêm com nenhum tipo de espelho, como as outras lanternas. Uma luz é grande angular e outra luz é spot. Existem alguns modelos Scurion que vêm com LEDs quentes, amarelados, né, de temperatura 4000 Kelvin, e a lente areada. Você pode ver que tem uma diferença entre essa lente aqui que é lisa e essa lente aqui areada que se chama Photo Optics, que ela deixa ainda mais macio, mesmo a luz spot. Então você consegue iluminar com muito mais qualidade, tanto para fotografia quanto para vídeo, o objeto durante a noite. Uma nova categoria derivada do Light Paint, que é o Low Level Landscape Lighting, consiste em você colocar várias luminárias em locais específicos para fazer fotografia e que essa iluminação fica fixa. Geralmente as pessoas usam aqueles painéis Xing Ling, nesse caso
talvez por não utilizar sempre, você pode comprar os Xing Ling, que são muito mais baratos. Eu botei aqui os de marca, no caso Lumicube e o Litra são muito mais caros, você pode ver que custa $70, são à prova d'água e alguns têm até Bluetooth. Esse aqui da Lumicube tem a vantagem de mudar de cor de 3000 até 5000 Kelvin. E esse aqui é um modelo Xing Ling, que custa metade do preço e pesa ainda menos. Então talvez esse seja o mais recomendado para esse tipo de luz, já que não precisa de um equipamento top de linha para você fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa que é muito importante são os equipamentos backpacks, para você transportar sua câmera com segurança na chuva e que proteja completamente, inclusive seu laptop. Geralmente eu recomendo os melhores backpacks para fotografia de landscape são aqueles que têm acesso pela alça e tem porta de tripé e tem capa de chuva. No caso desses aqui eu recomendo o Manfrotto Be Free, que é o mais simples. A série Lowe Pro Flipside, eu tenho essa 400 AW, no caso o modelo 2, o modelo mais antigo do que esse. Essa Flipside tem 200, 300 e 400 até 500 de acordo com o tamanho. É uma das melhores séries da Lowe Pro. E para quem quer uma mochila mais resistente ainda, seria a Protetic, que ainda tem muito mais, os zippers são muito mais reforçados, ela tem reforço de cordura, então ela dura muito mais tempo, a durabilidade dela é muito maior, mas ela também é mais pesada. Outra coisa que é essencial hoje em dia para fotografia de landscape e wildlife são as fotografias aéreas. As vantagens que os drones dão em relação à câmera que está no chão são enormes, né? Você tem novos enquadramentos, novas vistas e é fundamental fotógrafo de natureza ter um drone para poder fazer uma fotografia diferenciada. Existem drones que são até melhores para vídeo, mas no caso de fotografia, principalmente de landscape, o ideal é você ter o drone mais compacto possível e com o maior sensor possível. No caso, o sensor Sony de 1 polegada de 20 megapixels. Então, atualmente só tem 3 drones no mundo que tem este sensor e são compactos, que é o Mavic Pro 2, que é o meu drone atual, eu tenho ele há praticamente 3 anos. Esse aqui que é um lançamento, o Mavic Air 2S, que tem um alcance ainda maior do que o meu, custa mais barato e ainda é menor, ou seja, mais indicado ainda para landscape. Provavelmente se eu não tivesse ainda o meu, eu compraria um desse. E esse que da Autel, que é muito pouco utilizado, mais nos Estados Unidos que você vai ver, ele custa um pouco mais caro e é mais ou menos similar ao Mavic 2 Pro. Outra vantagem, quem tem o DJI é comprar o DJI Smart Controller, que aí você não precisa do seu celular, você vai ter muito mais autonomia, ele tem um brilho muito maior, principalmente durante a luz do sol. Então assim, é muito bom esse acessório. Quem comprar algum desses drones, comprar juntamente o kit com o DJI Smart Controller. Finalizando, eu vou falar agora um pouco sobre câmeras subaquáticas, basicamente caixas estanque. Você tem para esportes subaquáticos, no caso, que tem uma profundidade menor, geralmente 10 a 30 metros, e dá para você fotografar a vida, por exemplo, imagens de meia água, mas não dá para você mergulhar. Se você realmente quer mergulhar, você precisa comprar uma caixa estanque específica para mergulho. No caso, a Ike-Lite, eu tenho uma similar a essa, que vai até 60 metros, ou então uma mais top. Essa aquática, por exemplo, vai até 90 metros, mas custa praticamente o dobro do preço, ou mais. No caso aqui, custa mais que o dobro do preço. Domos. Os domos são as principais portas utilizadas, não adianta você ter uma caixa estanque sem ter um domo. Quanto maior o domo, melhor, porque o domo gera uma imagem virtual e o foco infinito fica muito reduzido. Então, quanto maior o domo, maior vai ser a distância do foco infinito. Então, você vai ter uma maior profundidade de campo e vai te facilitar também imagens de meia água. No caso, esse meu domo, eu uso esse aqui, de 450
dólares, que pesa 1 kg, da Equilite. Esse aqui é o melhor disponível no mercado. Você vê que pesa o dobro do meu e custa mais que o triplo. Ele é de vidro. A vantagem do vidro é que ela é muito mais difícil de arranhar e em fotos de meia água também não gruda as gotículas de água. A desvantagem é que é muito mais pesado e muito mais caro. Esse domo aqui também é muito interessante, apesar dele causar um pouco mais de distorções nas laterais, ele é muito mais leve para viagem. É um de 8 polegadas compacto e aqui é uma lente flat, específica para macro. Os domos de 6 polegadas têm uma qualidade muito inferior quando utilizadas lentes grande angulares. Se você utilizar uma lente olho de peixe num domo de 6 polegadas, o problema não vai ser tão grande. Mas se você utilizar uma lente, por exemplo, uma 16-35 em um domo de 6 polegadas, vai perder muita definição nas bordas. Por isso, é outro motivo de você ter, quanto maior o domo, melhor a qualidade das imagens. Por último, isso aqui é só por curiosidade, são as iluminações que você deve fazer embaixo d'água. São os strobes, são os flashes subaquáticos. Eu tenho 2 desse aqui, que eu utilizo na câmera, e mais um fora da câmera com fotocélula. Esse aqui é um flash circular, similar ao de estúdio. Esses outros aqui não, só que tem um número guia um pouco maior do que o meu. A grande vantagem de você utilizar flashes embaixo d'água é que a cor da água vai perdendo a tonalidade quente com o aumento da profundidade. Então a 10, 20 metros de profundidade, por mais transparente que seja a água, vai ficar tudo azul. E você corrige não só a iluminação, quanto a white balance. Você vai corrigir e voltar às cores normais de 5.000 graus kelvins embaixo d'água, que vai estar numa temperatura muito mais alta, chega a cerca de 10.000 kelvins, dependendo da profundidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, alguma dúvida sobre qualquer tipo de equipamento, vocês podem me mandar um direct diretamente no Instagram. E eu agradeço a toda a equipe do Photoshow Brasília BPS pela oportunidade e boa noite a todos. Obrigado.